Oi, meus amigos, tudo bom? Dando continuidade àquele tema, do prefácio do Céu e Inferno, nós estamos hoje continuando, que ele traçou aquele ponto onde ele falou que essa obra vem falar do destino do homem, que não é uma obra pessoal, que não tem ideias preconcebidas e que, na verdade, é resultado de uma metodologia muito criteriosa para que possa oferecer as melhores orientações para nós. Seguindo, esse no início do prefácio, tem aquela, onde nós vimos isso. A outra parte que também é muito interessante, tudo é interessante, mas eu tirei algumas para que a gente possa elucidar. Ele fala assim: os espíritos que presidem ao grande movimento regenerador agem, pois, com mais sabedoria e previdência do que podem fazê-lo os homens. Então ele está falando do movimento de regeneração, ou seja, o Espiritismo ele inicia o processo. Então, como hoje nós estamos no ano de 2024, olhando para essas obras que saíram em meados, na segunda metade do século XIX, já tem 150, 160, 170 anos, isso indica o quê? Que esse processo regenerador, que esse processo já está em curso há algum tempo. Então nós estamos o quê? Marcando ou demorando a entender que provavelmente essa encarnação seja uma das oportunidades mais importantes dos últimos séculos, dos quais nós viemos experimentando aqui na Terra, nas diversas regiões da Terra. Porque abarcaram a marcha geral dos acontecimentos, tudo que está acontecendo, ou seja, vamos dizer num termo moderno, na globalização, ao passo que nós só vemos o círculo limitado do horizonte, ou seja, nós às vezes só olhamos em torno de nós, nas nossas perspectivas. Estando chegados os tempos de renovação, se nós olharmos, as renovações no campo material foram magníficas, mas talvez nós não estamos entendendo o processo. Está se renovando a parte tecnológica, econômica, social, os ditames, para que novos espíritos, merecedores destas inovações, sabedores de como utilizar essas inovações, possam vir alavancar ainda mais o desenvolvimento da Terra. E nós, como a maioria de nós, espíritos imaturos, que ainda somos egoístas, somos ainda muito pensando nos nossos desejos pessoais, não estamos percebendo isso. E talvez muitos de nós não estaremos aqui numa próxima encarnação para aproveitar tudo isso que está sendo elaborado. Então eles estão no movimento, organizado, preparado, conforme os desígnios divinos. Olha bem, estando chegados os tempos de renovação, conforme os desígnios divinos, era preciso, em meio às ruínas do velho edifício, e para não perder a coragem, o homem entreviesse as fiadas da nova ordem de coisas, ou seja, mesmo diante do caos, das dificuldades, está se organizando esse processo. As fiadas, ou seja, as fileiras, estão sendo renovadas. E Deus não vai fazer um processo como às vezes a gente faz, de estrondo. Ele faz progressivamente. Era preciso que o marinheiro percebesse a estrela polar, que deve guiá-lo ao porto. Quem é a estrela polar? A estrela polar é o Espiritismo. Se a gente for no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte
do Consolador prometido, tem um item, aonde ele me parece que é o item 8, né? O Espírito de verdade fala que Deus enviou o Espiritismo. Então a estrela polar é o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. A renovação dos ensinamentos de Jesus, dos seus princípios, do seu amor, da sua dedicação, da sua abnegação, da sua consolação e uma coisa muito importante, da sua justiça. Uma das grandes caridades é ser justo. E a confiança inabalável em Deus. Então ele coloca muito bem: era preciso que o marinheiro percebesse a estrela polar, ou seja, todos nós estamos num barco, numa nau, navegando, né, no universo, mas nós precisamos perceber a estrela polar para guiá-lo ao porto seguro. E com certeza a doutrina espírita é o Consolador prometido, é essa estrela polar, e não esquecendo que quem está no leme desta grande nau é Jesus. E cabe a cada um de nós que somos os marinheiros, nós não somos os comandantes do navio, nós não somos o timoneiro, nós somos os marinheiros, cumprirmos as nossas obrigações e os nossos deveres para nós não cairmos desse barco, para nós não prejudicarmos a viagem. Então esse é um dos grandes compromissos nossos. Então até o próximo, que a gente vai dar continuidade, né, nesse trabalho de reflexão, e nós estamos no prefácio do livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Fiquem com Deus, nos abençoe e nos proteja, que assim seja.